Bom pessoal, dando continuidade aqui no nosso projeto, agora eu quero fazer nosso botão de swipe, que é aquele gesto de quando você desliza os dedos da esquerda para a direita e que deve acontecer tal coisa. E esse tal coisa é quando a gente deslizar da esquerda para a direita aqui no nosso checkout. Eu quero que quando ele chegar aqui no final desse valor determinado, a gente dispare qualquer coisa. E como eu também quero fazer isso para algumas outras partes do aplicativo, então, por exemplo, se eu quiser deletar esse item aqui, eu quero que o usuário passe a mão da esquerda para a direita, aí ele vai sumir. Nisso que ele sumir, eu quero que apareça um ícone de lixo aqui, e, enfim, que a gente consiga fazer esse deletar. Por conta disso, eu também vou deixar esse cara um pouco mais maleável, transformando em um componente. Bom, bora colocar a mão na massa. Só quero informar para vocês que eu fiz algumas coisas antes do vídeo, para deixar pré-setado, para a gente não perder tempo. Essas coisas que eu vou fazer é o seguinte: primeiro, se você já tiver com o projeto rodando do Expo, eu vou pedir para você parar, porque a gente vai mexer algumas coisas no root do projeto, então isso pode dar algum problema. Então já para o projeto já, e aí a gente vai fazer a instalação do React Native Gesture Handler. Eu já fiz a instalação deles aqui, eu fiz a instalação usando o npx install aqui, essa versão aqui 2.5.0, para não ter nenhuma break change, para o pessoal que estiver acompanhando no futuro quebrar. Então, se puder instalar com a mesma versão, para dar menos trabalho. E sobre o Gesture Handler em si, eu tenho todo um vídeo explicando o que ele é, para que ele serve. Mas como o nome já diz, é Gesture, que é tudo que envolve gestos na tela, etc. E Handler, que é o helper, um ajudante, a gente consegue utilizar ele porque ele dá ele é um pouquinho mais, me fugiu a palavra, não seria dinâmico, mas um pouquinho mais performático do que a lib original que o React Native já até tem. Se não me engano, se você for ler lá, tem até algumas questões falando de transformar esses caras em também como uma parte já do React Native. Mas enfim, tem todo um vídeo explicando sobre Gesture Handler, inclusive falando sobre o Swipe. Aí qualquer coisa, por favor, dá uma olhada no canal. E aí eu já vou, acho que antes, para não encher mais aqui, vamos já começando botando a mão na massa. Então depois a gente fizer essa instalação aqui, a gente tem que importar esse carinha lá no nosso root do nosso projeto, que é nosso web.txt. Então vocês vão importar daqui Gesture Handler root view from React Native Gesture Handler, e vocês vão passar aqui dentro do nosso box. E se vocês fizerem sem esse style, você vai ver que o projeto vai sumir. Então coloquem esse style com flex 1 para a gente poder ocupar toda a tela. E o que a gente vai passar como children vai ser todo o projeto. Então todas as nossas rodas, basicamente tudo que está dentro do projeto. Fazendo isso, a gente já tem aqui esse item para a gente já pode sair utilizando. Bom, como eu disse também, uma das coisas que eu quero fazer é deixar esse carinha maleável. Então eu quero transformar esse carinha em um componente. Então eu criei um componente chamado Swipeable Button. Eu falei que ele vai ser uma molécula. Então dentro de Source Atomic Molecules, eu criei só essa base de estrutura inicial para a gente utilizar. E aí eu já vou botando a mão na massa para a gente criar ele. O que eu quero criar? Eu sei que eu já vou utilizar algumas props aqui. Primeiro eu vou passar um children para ele. Então eu vou criar aqui essa prop children. E assim, como é um children, eu quero receber qualquer tipo de nó do React. Eu vou usar o React Node. Também eu vou querer um left action, que vocês vão entender o que é esse carinha também. React, ele vai ser um React Node. E também eu vou querer um handle swipe, que é uma função que eu vou disparar quando chegar no processo determinado que a gente de arrastar. Tá, deixa eu me explicar melhor. A gente vai arrastar do ponto X ao ponto Y, e quando eu chegar nesse ponto Y eu quero disparar alguma coisa. E aí que vai entrar esse handle swipe. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vai ser do tipo void, fechou. Então eu vou vir aqui, eu vou instanciar esse carinha, vou utilizar esse carinha aqui, eu vou chamar o nosso children, vou chamar o nosso left action e o nosso handle swipe. Beleza, aqui eu vou passar um view, uma view normal do próprio React Native mesmo. Eu já vou importar, não vou pegar do Native Base, porque isso daqui vai utilizar depois. E aqui eu vou importar o swipeable, e aí esse swipeable vai vir lá do nosso gesture handler.
Bom, dentro desse swipeable existem várias outras coisas que a gente quer, que na verdade que ele dá pra gente e a gente pode utilizar. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, já vou passar esse children aqui, porque como eu falei, eu quero utilizar ele pra cá e eu quero utilizar ele pra cá. Então, eu quero deixar ele dinâmico, então eu quero passar qualquer coisa pra ele e nisso qualquer coisa que eu passar ele já vai funcionar pra mim, essa questão de arrastar pro lado. Bom, fechou. Aqui eu vou colocar um right, dentro de swipeable. Vou começar a usar algumas props que ele dá pra gente. Uma dessas props que eu vou utilizar é o right threshold, que significa ter até o limite que eu quero que eu faça esse swipe. Esse botão aqui, se eu não me engano, ele tem 140 pixels de largura. Então eu vou falar que eu quero que ele chegue até 145. O que mais que eu quero? Eu quero colocar o overshoot right, que eu devo passar desse limite, porque pode ser que você queira, depois que você passa esse limite, você execute alguma ação. Então, como eu estou indo da esquerda para a direita, quando eu chegar no limite 140, eu vou querer passar. Por default, ele é true, mas eu não quero, então eu vou deixar false. Eu quero que ele vá realmente até esse limite. E depois, eu vou utilizar onSwipeable right open. Eu vi que esse cara está depreciado, então depois a gente dá uma olhadinha nesse daqui. Por enquanto a gente vai utilizar ele mesmo assim. Depois a gente dá um update aqui, fazendo nesse carinha para utilizar da forma mais correta. E aí sim, o que esse onSwipeable right open vai fazer? Quando eu chegar da esquerda para a direita, quando eu chegar nesse limite que eu defini, aí sim eu vou executar uma ação. E essa ação vai ser esse handle swipe aqui que eu vou disparar. Deixa eu ver se a gente vai precisar fazer mais alguma coisa. A gente vai ter mais um carinha chamado esse left action aqui. E esse left action eu vou renderizar chamando assim, render, chamado do carinha render left actions. Por quê? Porque o swipe, pensa comigo, você pode fazer swipe, você pode deslizar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E aqui, quando for da esquerda para a direita, eu vou querer fazer tal coisa. Esse tal coisa vai ser renderizar esse item aqui que a gente vai passar mais para frente. Então, esse é left action, desculpa. E como vocês podem ver, é um node, então é o React Node, então eu posso passar qualquer coisa para ele. No caso, a gente vai passar algo mais visual. Eu acho que do nosso botão tá feito, então vocês viram como é bem simples a gente usar esse swipe button. Pode ter ficado algumas dúvidas nesse carinha, mas acho que a gente vai conseguir tirar essas dúvidas quando a gente for utilizar, que vai ser nesses próximos momentos. E qualquer coisa também tem toda uma doc lá, igual eu falei, tem vídeo no canal explicando onde eu passo tintim por tintim qual que é cada das propriedades, etc. E como a gente pode fazer um negócio bem legal, bem reutilizável com ele. Então, se tiver alguma dúvida, dá uma conferida nesses itens do canal também. Bom, agora, deixa eu só vir aqui, tá, fechou? Eu vou vir aqui no nosso cart, esse app vídeo aqui, nosso cart, deixa eu ver, aqui, nosso page cart, e é dentro desse carinha que eu vou querer mexer. Dentro da nossa box eu vou importar o nosso swipeable button, e aí eu já vou abrir e fechar ele aqui. E dentro dele ele já está reclamando porque tem algumas coisas que a gente precisa passar dele. Fora dele eu vou deixar nosso botão de checkout, tá? Por quê? Porque o nosso botão de checkout eu não quero que ele vá da esquerda para a direita. Na verdade, o que eu quero que ele faça, ele vai sumindo conforme eu vou arrastando. Então eu já importei nosso swipeable button. Eu vou passar algumas coisas para ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a nossa funcionalidade de quando ele chegar nesse limite, o que ele vai fazer. Por enquanto eu vou só disparar um alerta aqui. Cheguei, por exemplo, cheguei no limite. E outra coisa que eu vou passar para ele já é o left action, que é aquele item que eu falei que é um React Node também. E aí, esse carinha aqui, eu quero que ele seja uma box. E essa box aqui, eu vou colocar algumas utilização nela, que vai ser um width de... Tá difícil. Teclado maldito, vem cá. Esse width vai ser de 140 pixels também.
Beleza, eu vou colocar um Justify Content nele. Center, também vou colocar um BG Primer 50. Deixa eu ver. E vou colocar um Border Radius de 8 pixels. Vou colocar 8 pixels porque se eu colocar 8 ele vai pegar os valores lá do item. Deixa eu ver, fazendo isso aqui, ele já vai tá pra gente esse left action aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa. Não, ele vai ser esse left action aqui, ele vai ser uma box com 140 no centro e vai ter esses itens aqui, fechou? Aqui ele só tá reclamando porque ele tá falando que eu tenho que passar um children para ele. Isso daqui só pra gente entender um pouco melhor o porquê que eu coloquei esse item aqui. Se eu colocar o outro uma cor aqui, por exemplo, purple 50, vamos ver se ele já vai renderizar. Dá só um refresh aqui também. Ou se ele não vai deixar renderizar, a não ser que eu passe algum children. Não, vamos passar o children primeiro, que aí depois eu volto nesse carinha aqui. Por enquanto eu vou dar Ctrl Z e a gente faz uma explicação melhor nesse item aqui. E como eu não vou ter nada aqui dentro dele, eu já vou auto fechar esse box aqui. Fechou. O que eu quero aqui? Aqui eu vou criar um button. E nesse button aqui, eu vou querer que ele tenha um width de 40 pixels. Um height de 40 pixels. E o que mais também? Eu vou criar um align item center. E também um justify content. Center. Deixa eu ver aqui. Opa, eu esqueci de fechar aqui, por isso que ele deu esse bizu. Beleza. Fechou. O que eu quero aqui também, eu quero colocar um ícone nele, vai ser um icon lá do nosso próprio Native Base. E aqui eu quero colocar um as, e aí eu vou chamar um ent design, que é o que a gente está utilizando. Passando também name right, que é o nome do ícone que a gente quer, que é uma setinha da direita. E também um color white. Tendo aqui, a gente tem basicamente o ícone que a gente quer com o nosso botão, tudo certinho. E aqui deixa eu ver se eu só mudando esse item aqui, por exemplo, para red, eu consigo mostrar para vocês o motivo que é red 100. Não. Esse left action aqui, na verdade eu só passei ele agora, mas eu tô me adiantando. Esse cara a gente vai utilizar mais quando a gente for reutilizar ele nesse momento. Por enquanto a gente pode deixar assim, pra gente poder fazer essa reutilização. Mas se eu não tô me enganado, até se eu passar aqui, passar qualquer coisa aqui, vamos ver, ele vai reclamar, mas deixa eu voltar aqui. Não, vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo. Vai ser um BG de... Vai ser um primary de 50. Tá. Esse box aqui a gente tem que passar porque é o seguinte. Quando a gente colocar a left action dele e for passar da esquerda para a direita, ele vai começar a ser renderizado. Então, por exemplo, nesse swipe button aqui, quando eu fazer esse item da esquerda para a direita, então eu vou renderizar esse item aqui. E quando eu estou renderizando esse item aqui, eu estou falando que ele vai ter o width tipo de 100% e vai ter a mesma cor que eu tenho nesse botão. Então nesse momento, como eu estou renderizando, ele faz esse carinha se apagar. Então se eu não tivesse feito isso, igual eu estava mostrando aqui, e remover esse box, só passar alguma outra coisa para ele, e aqui que vai fazer o sentido, o red. Então nesse momento nada acontece, né? Se eu começar a fazer isso aqui, deixa eu ver. Aqui, agora eu consegui pegar uma cor daqui.
Então, nesse momento, nada aparece aqui nesse box, mas se eu começar a disparar da esquerda para a direita, então esse left action eu vou disparar uma ação. E essa ação vai ser renderizar esse box, e esse box tem o mesmo width aqui de 140, que é esse carinha aqui. Ele tem o Justify Content, e aí ele tem um Blue e tem um Border Radius. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu automaticamente faço com que esse item desse checkout ele desapareça, essa label aqui. Então ele dá essa sensação que na verdade ele está dando fade, mas na verdade a gente só está renderizando um outro item por cima dele. Então é por isso que a gente vai precisar nesse momento eu utilizar ele. Eu dei uma baralhada na explicação aqui porque eu já estava pensando nesse left action aqui quando a gente fosse utilizar aqui em cima. Então eu acabei embananando tudo e acabando explicando uma coisa pensando na outra. Mas esse left action foi criado aqui por mim exatamente para fazer esse comportamento que eu esperava. Então ele vai ser quando eu começar a fazer uma ação da esquerda para a direita, igual o nome já diz, aí sim eu vou disparar algo. E esse algo que eu vou fazer vai ser renderizar o que está aqui dentro. E aqui o que está aqui dentro é uma box que ocupa 100% e que tem a mesma cor que tem aqui. Então por isso que vai fazer essa sensação de que o checkout está desaparecendo, mas na verdade o que a gente está fazendo é só renderizar uma box por cima dele. Então é basicamente o porquê que serve esse box aqui, esse left action aqui. E isso daqui eu vou reutilizar aqui em cima novamente, então por isso que eu estava fazendo essa confusão. Espero não ter ficado muito confuso, peço perdão por esse embananada, mas só para ficar bem claro. Então esse swipe button serve para isso. E aí aqui tá, lembra que eu criei um threshold lá de 145 e aqui é 140, e eu falei que quando chegar no final vai acontecer tal coisa. Em nenhum momento esse alert foi mostrado, mas porque eu nunca cheguei no final. Ó, eu vou vir até aqui e vou soltar, não aconteceu nada. Porém, se eu chegar e arrastar até o final, que seria aqui o 145, ó, o que vai acontecer? Ele vai sozinho e aí nada aconteceu. Boa, vamos ver o que pode ter acontecido. Vem cá, nesse handle swipe aqui. Deixa eu ver se eu estou passando ele corretamente aqui. Vem cá, nesse swipe button. Aí aqui quando eu quero chegar nesse render left icon, deixa eu ver se eu comi alguma coisa aqui. Eu quero chegar no threshold de 145, overshoot right false, on swipe left open. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Aqui que tá meu erro, eu coloquei right, mas é left aqui, não é? Porque senão ele vai ser pra cá quando eu fizer da esquerda pra direita, mas eu não tenho esse comportamento. Então aqui é unswipeable left open. E aí sim, se eu não passar mais pra não passar mais nenhuma vergonha, se eu vim aqui da esquerda pra direita, aqui nada aconteceu, mas se eu chegar até aqui, agora ele mostra nesse alerta aqui. E com isso a gente já tem todo o nosso comportamento e nosso componente. E esse componente vocês vão ver como vai ser fácil reutilizar em outros lugares da aplicação. Mas aí agora, quando ele chegou no nosso threshold, no nosso limite, eu consegui fazer como disparasse uma função. E essa função eu coloquei um alert, mas no futuro ela vai dar um navigation para a próxima página pra gente, que é para a página de pagamentos. Pessoal, eu acho que é isso. Talvez possa ter parecido um pouco complexo, mas na verdade se vocês forem ver, ficou bem de boa. Só nessa parte do left icon eu dei uma embananada na explicação, mas eu acho que depois que eu só clarificou o que eu estava pensando em outra coisa e voltei e me recordei, ficou um pouquinho mais fácil de explicar e entender o porquê desse box aqui, o porquê desse left action e o desse handle swipe também. Se vocês for parar a pensar, eu só estou passando o children aqui, passando esses dois componentes e utilizando esse swipe button aqui, que tem só essas três coisas passando o children. Então, uma maneira bem simples a gente consegue fazer esse comportamento. Pessoal, eu acho que é isso. Nos próximos vídeos a gente vai, entre outros, fazer a integração com nossas contexts ou fazer esse item de swipeable também, de deletar, e aí a gente vê. E depois também a gente tem que aplicar as funcionalidades de, quando fizer isso daqui, aí sim navegar para a próxima tela. Agradeço a todos por ter acompanhado, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixe nos comentários também. E acho que é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, siga nas redes sociais também, que eu venho deixando nas playlists.
E eu acho que é isso, galera. Valeu, até mais. Bom, pessoal, dando continuidade aqui no nosso projeto, agora eu quero fazer nosso botão de swipe, que é aquele gesto de quando você desliza os dedos da esquerda para a direita e que deve acontecer tal coisa. E esse tal coisa é quando a gente clicar, deslizar da esquerda para a direita aqui no nosso checkout. Eu quero que quando ele chegar aqui no final desse valor determinado, a gente dispare qualquer coisa. E como eu também quero fazer isso para algumas outras partes do aplicativo, então, por exemplo, se eu quiser deletar esse item aqui, eu quero que o usuário passe a mão da esquerda para a direita, aí ele vai sumir. Nisso que ele sumir, eu quero que apareça um ícone de lixo aqui, e, enfim, que a gente consiga fazer esse deletar. Por conta disso, eu também vou deixar esse cara um pouco mais maleável, transformando em um componente. Bom, bora colocar a mão na massa. Só quero informar para vocês que eu fiz algumas coisas antes do vídeo, para deixar presetado, para a gente não perder tempo. Essas coisas que eu vou fazer é o seguinte: primeiro, se você já tiver com um projeto rodando do Expo, eu vou pedir para você parar, porque a gente vai mexer algumas coisas no root do projeto, então isso pode dar algum problema. Então já para o projeto já, e aí a gente vai fazer a instalação do React Native Gesture Handler. Eu já fiz a instalação deles aqui, eu fiz a instalação usando o npx install aqui, essa versão aqui 2.5.0, para não ter nenhuma break change, para o pessoal que estiver acompanhando no futuro quebrar. Então, se puder instalar com a mesma versão, para dar menos trabalho. E sobre o Gesture Handler em si, eu tenho todo um vídeo explicando o que ele é, para que ele serve. Mas como o nome já diz, é Gesture, que é tudo que envolve gestos na tela, etc. E Handler, que é o helper, um ajudante, a gente consegue utilizar ele porque ele dá ele é um pouquinho mais, me fugiu a palavra, não seria dinâmico, mas um pouquinho mais performático do que a lib original que o React Native já até tem. Se não me engano, se você for ler lá, tem até algumas questões falando de transformar esses caras em também como uma parte já do React Native. Mas enfim, tem todo um vídeo explicando sobre Gesture Handler, inclusive falando sobre Swipe. Aí qualquer coisa, por favor, dá uma olhada no canal. E aí eu já vou, acho que antes, para não encher mais aqui, vamos já começando botando a mão na massa. Então depois a gente fizer essa instalação aqui, a gente tem que importar esse carinha lá no nosso root do nosso projeto, que é nosso web.txt. Então vocês vão importar daqui Gesture Handler root view from React Native Gesture Handler, e vocês vão passar aqui dentro do nosso box. E se vocês fizerem sem esse style, você vai ver que o projeto vai sumir. Então coloquem esse style com flex 1 para a gente poder ocupar toda a tela. E o que a gente vai passar como children vai ser todo o projeto. Então todas as nossas rodas, basicamente tudo que está dentro do projeto. Fazendo isso, a gente já tem aqui esse item para a gente já pode sair utilizando. Bom, como eu disse também, uma das coisas que eu quero fazer é deixar esse carinha maleável. Então eu quero transformar esse carinha em um componente. Então eu criei um componente chamado Swipeable Button, e eu falei que ele vai ser uma molécula. Então dentro de Source Atomic Molecules, eu criei só essa base de estrutura inicial para a gente utilizar. E aí eu já vou botando a mão na massa para a gente criar ele. O que eu quero criar? Eu sei que eu já vou utilizar algumas props aqui. Primeiro eu vou passar um children para ele. Então eu vou criar aqui essa prop children. E assim, como é um children, eu quero receber qualquer tipo de nó do React. Eu vou usar o React Node. Também eu vou querer um left action, que vocês vão entender o que é esse carinha também. React, porque vai ser um React Node. E também eu vou querer um handle swipe, que é uma função que eu vou disparar quando chegar no processo determinado que a gente de arrastar. Tá, deixa eu me explicar melhor. A gente vai arrastar do ponto X ao ponto Y, e quando eu chegar nesse ponto Y eu quero disparar alguma coisa. E aí a gente vai entrar esse handle swipe. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vai ser do tipo void, fechou. Então eu vou vir aqui, eu vou instanciar esse carinha, vou utilizar esse carinha aqui, eu vou chamar o nosso children, vou chamar o nosso left action e nosso handle swipe. Beleza, aqui eu vou passar um view, uma view normal do próprio React Native mesmo. Eu já vou importar, não vou pegar do Native Base, porque isso daqui vai utilizar depois. E aqui eu vou importar o Swipeable, e aí esse Swipeable vai vir lá do nosso Gesture Handler.
Bom, dentro desse swipeable existem várias outras coisas que a gente quer, que na verdade que ele dá pra gente e a gente pode utilizar. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, já vou passar esse children aqui, porque como eu falei, eu quero utilizar ele pra cá e eu quero utilizar ele pra cá. Então, eu quero deixar ele dinâmico, então eu quero passar qualquer coisa pra ele e nisso qualquer coisa que eu passar ele já vai funcionar pra mim, essa questão de arrastar pro lado. Bom, fechou. Aqui eu vou colocar um right, dentro de swipeable. Vou começar a usar algumas props que ele dá pra gente. Uma dessas props que eu vou utilizar é o right threshold, que significa ter até o limite que eu quero que eu faça esse swipe. Esse botão aqui, se eu não me engano, ele tem 140 pixels de largura. Então eu vou falar que eu quero que ele chegue até 145. O que mais que eu quero? Eu quero colocar o overshoot right, que eu devo passar desse limite, porque pode ser que você queira, depois que você passa esse limite, você execute alguma ação. Então, como eu estou indo da esquerda para a direita, quando eu chegar no limite 140, eu vou querer passar. Por default, ele é true, mas eu não quero, então eu vou deixar false. Eu quero que ele vá realmente até esse limite. E depois, eu vou utilizar onSwipeable right open. Eu vi que esse cara está depreciado, então depois a gente dá uma olhadinha nesse daqui. Por enquanto a gente vai utilizar ele mesmo assim. E depois a gente dá um update aqui fazendo nesse carinha para utilizar da forma mais correta. E aí sim, o que esse onSwipeable right open vai fazer? Quando eu chegar da esquerda para a direita, quando eu chegar nesse limite que eu defini, aí sim eu vou executar uma ação. E essa ação vai ser esse handle swipe aqui que eu vou disparar. Deixa eu ver se a gente vai precisar fazer mais alguma coisa. A gente vai ter mais um carinha chamado esse left action aqui. E esse left action eu vou renderizar chamando assim, render, chamando um carinha render left actions. Por quê? Porque o swipe, pensa comigo, você pode fazer swipe, você pode deslizar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. E aqui, quando for da esquerda para a direita, eu vou querer fazer tal coisa. Esse tal coisa vai ser renderizar esse item aqui que a gente vai passar mais para frente. Então, esse é left action, desculpa. E como vocês podem ver, é um node, então é o React Node, então eu posso passar qualquer coisa para ele. No caso, a gente vai passar algo mais visual. Eu acho que do nosso botão tá feito, então vocês viram como é bem simples a gente usar esse swipe button. Pode ter ficado algumas dúvidas nesse carinha, mas acho que a gente vai conseguir tirar essas dúvidas quando a gente for utilizar, que vai ser nesses próximos momentos. E qualquer coisa também tem toda uma doc lá, igual eu falei, tem vídeo no canal explicando onde eu passo tintim por tintim qual que é cada das propriedades, etc. E como a gente pode fazer um negócio bem legal, bem reutilizável com ele. Então, se tiver alguma dúvida, dá uma conferida nesses itens do canal também. Bom, agora, deixa eu só vir aqui, tá, fechou? Eu vou vir aqui no nosso kart, esse app vídeo aqui, nosso kart, deixa eu ver, aqui, nosso page kart, e é dentro desse carinha que eu vou querer mexer. Dentro da nossa box eu vou importar o nosso swipeable button, e aí eu já vou abrir e fechar ele aqui. E dentro dele ele já está reclamando porque tem algumas coisas que a gente precisa passar dele. Fora dele eu vou deixar nosso botão de checkout, tá? Por quê? Porque o nosso botão de checkout eu não quero que ele vá da esquerda para a direita. Na verdade, o que eu quero que ele faça, ele vai sumindo conforme eu vou arrastando. Então eu já importei nosso swipe button. Eu vou passar algumas coisas para ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer é a nossa funcionalidade de quando ele chegar nesse limite, o que ele vai fazer. Por enquanto eu vou só disparar um alerta aqui. Cheguei, por exemplo, cheguei no limite. E outra coisa que eu vou passar para ele já é o left action, que é aquele item que eu falei que é um React Node também. E aí, esse carinha aqui, eu quero que ele seja uma box. E essa box aqui, eu vou colocar algumas utilização nela, que vai ser um width de... Tá difícil. Teclado maldito, vem cá. Esse width vai ser de 140 pixels também.
Beleza, eu vou colocar um Justify Content nele. Center. Também vou colocar um BG Primer 50. Deixa eu ver. E vou colocar um Border Radius de 8 pixels. Vou colocar 8 pixels porque se eu colocar 8 ele vai pegar os valores lá do ícone. Deixa eu ver, fazendo isso aqui, ele já vai tá pra gente esse left action aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa. Não, ele vai ser esse left action aqui, ele vai ser uma box com 140 no centro e vai ter esses itens aqui, fechou? Aqui ele só tá reclamando porque ele tá falando que eu tenho que passar um children para ele. Isso daqui só pra gente entender um pouco melhor o porquê que eu coloquei esse item aqui. Que se eu colocar o outro uma cor aqui, por exemplo, purple 50, vamos ver se ele já vai renderizar. Dá só um refresh aqui também. Ou se ele não vai deixar renderizar, a não ser que eu passe algum children. Não, vamos passar o children primeiro, que aí depois eu volto nesse carinha aqui. Por enquanto eu vou dar Ctrl Z e a gente faz uma explicação melhor nesse item aqui. E como eu não vou ter nada aqui dentro dele, eu já vou auto fechar esse box aqui. Fechou. O que eu quero aqui? Aqui eu vou criar um button. E nesse button aqui, eu vou querer que ele tenha um width de 40 pixels. Um height de 40 pixels. E o que mais também? Eu vou criar um align item center. E também um justify content. Center. Deixa eu ver aqui. Opa, eu esqueci de fechar aqui, por isso que ele deu esse bizu. Beleza. Fechou. O que eu quero aqui também, eu quero colocar um ícone nele. Vai ser um icon lá do nosso próprio Native Base. E aqui eu quero colocar um as. E aí eu vou chamar um ent design, que é o que a gente está utilizando. Passando também name right, que é o nome do ícone que a gente quer, que é uma setinha da direita. E também um color white. Tcharam, tendo aqui, a gente tem basicamente o ícone que a gente quer, com o nosso botão, tudo certinho. E aqui deixa eu ver se eu só mudando esse item aqui, por exemplo, para red, eu consigo mostrar para vocês o motivo que é red 100, não. Esse left action aqui, na verdade eu só passei ele agora, mas eu estou me adiantando. Esse cara a gente vai utilizar mais quando a gente for reutilizar ele nesse momento. Por enquanto a gente pode deixar assim, para a gente poder fazer essa reutilização. Mas se eu não estou me enganado, até se eu passar aqui, passar qualquer coisa aqui, vamos ver, ele vai reclamar, mas deixa eu voltar aqui. Não, vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo. Vai ser um BG de... Vai ser um primary de 50. Tá. Esse box aqui a gente tem que passar porque é o seguinte. Quando a gente colocar a left action dele e for passar da esquerda para a direita, ele vai começar a ser renderizado. Então, por exemplo, nesse swipe button aqui, quando eu fazer esse item da esquerda para a direita, então eu vou renderizar esse item aqui. E quando eu estou renderizando esse item aqui, eu estou falando que ele vai ter o width tipo de 100% e vai ter a mesma cor que eu tenho nesse botão. Então nesse momento, como eu estou renderizando, ele faz esse carinha se apagar. Então se eu não tivesse feito isso, igual eu estava mostrando aqui, e remover esse box, só passar alguma outra coisa para ele, e é aqui que vai fazer o sentido, o red. Então nesse momento nada acontece, né? Se eu começar a fazer isso aqui, deixa eu ver. Aqui, agora eu consegui pegar uma cor daqui.
Então nesse momento nada aparece aqui nesse box, mas se eu começar a disparar da esquerda para a direita, então esse left action eu vou disparar uma ação, e essa ação vai ser renderizar esse box, e esse box tem o mesmo width aqui de 140, que é esse carinha aqui, ele tem um justify content, e aí ele tem um blue e tem um border radius. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu automaticamente faço com que esse item desse checkout ele desapareça, essa label aqui. Então ele dá essa sensação que na verdade ele está dando fade, mas na verdade a gente só está renderizando um outro item por cima dele. Então é por isso que a gente vai precisar nesse momento eu utilizar ele. Eu dei uma baralhada na explicação aqui porque eu já estava pensando nesse left action aqui quando a gente fosse utilizar aqui em cima. Então eu acabei embananando tudo e acabando explicando uma coisa pensando na outra. Mas esse left action foi criado aqui por mim exatamente para fazer esse comportamento que eu esperava. Então ele vai ser quando eu começar a fazer uma ação da esquerda para a direita, igual o nome já diz, aí sim eu vou disparar algo, e esse algo que eu vou fazer vai ser renderizar o que está aqui dentro. E aqui o que está aqui dentro é uma box que ocupa 100% e que tem a mesma cor que tem aqui. Então por isso que vai fazer essa sensação de que o checkout está desaparecendo, mas na verdade o que a gente está fazendo é só renderizar uma box por cima dele. Então é basicamente o porquê que serve esse box aqui, esse left action aqui. E isso daqui eu vou reutilizar aqui em cima novamente, então por isso que eu estava fazendo essa confusão. Espero não ter ficado muito confuso, peço perdão por esse embananada, mas só para ficar bem claro. Então esse swipe button serve para isso. E aí aqui tá, lembra que eu criei um threshold lá de 145 e aqui é 140, e eu falei que quando chegar no final vai acontecer tal coisa. Em nenhum momento esse alert foi mostrado, mas porque eu nunca cheguei no final. Ó, eu vou vir até aqui e vou soltar, não aconteceu nada. Porém, se eu chegar e arrastar até o final, que seria aqui o 145, ó, o que vai acontecer? Ele vai sozinho e aí nada aconteceu. Boa, vamos ver o que pode ter acontecido. Vem cá, nesse handle swipe aqui. Deixa eu ver se eu estou passando ele corretamente aqui. Vem cá, nesse swipe button. Aí aqui quando eu quero chegar nesse render left icon, deixa eu ver se eu comi alguma coisa aqui. Eu quero chegar no threshold de 145, overshoot right false, on swipe left open. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Aqui que tá meu erro, eu coloquei right, mas é left aqui, não é? Porque senão ele vai ser para cá quando eu fizer da esquerda para direita, mas eu não tenho esse comportamento. Então aqui é unswipeable left open. E aí sim, se eu não passar mais para não passar mais nenhuma vergonha, se eu vim aqui da esquerda para direita, aqui nada aconteceu, mas se eu chegar até aqui, agora ele mostra nesse alerta aqui. E com isso a gente já tem todo o nosso comportamento e nosso componente. E esse componente vocês vão ver como vai ser fácil reutilizar em outros lugares da aplicação. Mas aí agora, quando ele chegou no nosso threshold, no nosso limite, eu consegui fazer que disparasse uma função. E essa função eu coloquei um alert, mas no futuro ela vai dar um navigation para a próxima página pra gente, que é a página de pagamentos. Pessoal, eu acho que é isso. Talvez possa ter parecido um pouco complexo, mas na verdade se vocês forem ver, ficou bem de boa. Só nessa parte do left icon eu dei uma embananada na explicação, mas eu acho que depois que eu só clarificou o que eu estava pensando em outra coisa e voltei e me recordei, ficou um pouquinho mais fácil de explicar e entender o porquê desse box aqui, o porquê desse left action e o desse handle swipe também. Se vocês parar para pensar, eu só estou passando o children aqui, passando esses dois componentes e utilizando esse swipe button aqui, que tem só essas três coisas passando o children. Então, uma maneira bem simples a gente consegue fazer esse comportamento. Pessoal, eu acho que é isso. Nos próximos vídeos a gente vai, entre outros, fazer a integração com nossas contexts ou fazer esse item de swipeable também, de deletar, e aí a gente vê, e depois também a gente tem que aplicar as funcionalidades de, quando fizer isso daqui, aí sim navegar para a próxima tela. Agradeço a todos por ter acompanhado, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixe nos comentários também, e acho que é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, siga nas redes sociais também, que eu venho deixando nas playlists.
E eu acho que é isso, galera. Valeu, até mais.